Bondoso Deus, estamos reunidos para este tempo especial de adoração, culto ao Senhor, louvores, endereçando isso ao seu trono de graça, a fim de sairmos daqui melhores do que temos entrado. Ajuda-nos a ver aquilo que necessitamos para a hora em que estamos vivendo. Estamos certos de agora estarmos vivendo debaixo da sombra já da sua segunda vinda. Amém. Abra-nos o entendimento, dê-nos as lições de sua palavra, a fim de nos encontrarmos identificados com cada promessa que o Senhor mesmo tem feito para todos nós. Amém. No nome de Jesus Cristo, dá-nos a bênção da tua palavra. Amém. Ainda em pé. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutíferos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar. Alcançamos mais um tempo de oportunidades, quando se propõe estarem reunidos para um tempo a mais do que o conhecido tempo costumeiro de ir à igreja e ter o seu culto normal, voltar para a sua casa, e essa é a rotina comum de todos nós. Mas, de vez em quando, é próprio nosso termos algum tempinho a mais para dedicar a Deus uma gratidão, muitas vezes pelos anos, tempos que tem nos dado a viver nesse tempo final da última era da igreja, a era de Laodiceia. Essa escritura de carta de Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, começando com o versículo 5, aonde lemos: há algumas expressões encontramos na mensagem nomes blasfemos, e o profeta fez referência dessa escritura, e nós queremos tomar alguns pensamentos disto.
Segundo o que Pedro expressou nesta carta, nós encontramos, primeiro, tratando-se de algo como uma fundação. E quanto à fundação, ele colocou diretamente o que lemos: é a fé. Ponto de partida é esse. Tem que ter uma fé. Mas não é somente ter esta fé. Ela é robustecida com uma série de coisas que se funde a ela. E só nessa era final que estamos vivendo, através da mensagem do último mensageiro, que nos foi possível encontrar o mensageiro fazendo esse grande destaque desta série de expressões de Pedro a respeito dessa estatura, como temos aprendido de um varão perfeito. Então é a fé. Segunda coisa, acrescente virtude à sua fé. E a sua virtude, ciência, como lemos. A partir da ciência vem temperança. E a partir da temperança, paciência, a paciência, piedade, e a partir da piedade, amor fraternal, bondade fraternal. Então então o amor sendo a pedra de coroa, 7 coisas dessas, 7 eras da igreja. Estão vendo? 7 estrelas das eras da igreja. Tudo isso é misturado junto pelo Espírito Santo. Agora, é isso que é necessário para tornar-se um servo de Cristo. Tudo isso para se tornar um servo de Cristo. Parece que dá-nos a impressão de que a Bíblia não está muito escrita por meio de incentivos de quantidade de pessoas. Então, quanto mais, então seria algo que chamaria mais atenção. Mas a Escritura vai moldando nossos pensamentos aos pensamentos de Deus, que não temos que se preocupar com quantidade, mas com a qualidade daquilo que se tem. É ver se isso tem qualidade. Essa classe de vida que estamos vivendo está amparada por qualidades agradáveis a Deus, porque nós estamos vivendo debaixo da sombra da segunda vinda. A qualquer momento isso pode acontecer. E é algo que tem que dar lugar para tudo isso que temos que ter em evidência nas nossas vidas aqui. Então, olhando isso nas expressões e maneiras do profeta, apanhar o que Pedro tem ensinado. Ele diz: aqui está, observe bem, 7 eras da igreja, 7 estrelas das eras da igreja. Tudo isso. E tem que estar nessa condição, misturado junto pelo Espírito Santo. Agora, o que é necessário para tornar-se um servo de Cristo? É tudo isso junto. Não tem jeito na expressão do profeta e de Pedro
se tornar isso a imagem de Cristo, um servo de Cristo, sem estas coisas. Não tem outro modelo que seja diferente desse e dê o mesmo resultado. É isso ou não é nada disso. Fora disso, não tem como. Cristo edifica sua igreja em 7 eras da igreja, sua noiva. Quando fala de igrejas, logo o profeta vem e faz o destaque especial. Essas não são igrejas, mas é algo que sai delas e se torna esta noiva, uma pessoa. Uma noiva, uma pessoa aqui com letra maiúscula, está dizendo que não é a pessoa humana, é nossa, é nós como pessoa de Cristo, do Senhor Jesus. Mulher com letra maiúscula, não é simplesmente a mulher aqui comumente. Igreja. 7 eras da igreja constituem e formam a noiva. Agora, 7 eras da igreja, 7 eras formando uma noiva. Um pouquinho de cada uma delas. Quando chegou nessa era que estamos vivendo, nós temos que crer e saber que nós somos os poucos desta era para ser esta noiva de hoje. Amém. Que está viva, a noiva viva, esperando a vinda do Senhor Jesus. Os que dormiram em todas as eras, inclusive na nossa, estão descansados ali, esperando serem chamados quando chegar a nossa vez de sermos transformados. Observe isso. Alguns desta era, alguns daquela era, alguns daquela era, todos juntos e dando-lhe forma como a de pirâmide, que começa com uma base representada por fé, depois vem o próximo degrau, virtude, assim vai encurtando até chegar ao topo, a parte mais curta, mais resumida. E o profeta coloca coisas nos levando a pensar lá atrás, no tempo de Noé. Ele disse, como Enoque, que construiu as pirâmides, o que cremos que foi ele que construiu isso, e a pedra de coroa nunca foi colocada sobre elas, porque a pedra angular foi rejeitada. E não tem como essa pirâmide ser completada se a pedra principal que tem que encaixar é rejeitada. Fica um espaço para se completar. Nós estamos vivendo esta hora. Observe isso bem. Tomamos isso agora, não como doutrina, mas para entender, só para a igreja aqui. Deus se faz perfeito em 3, mas não é 3 pessoas, em 3. Ele se faz perfeito no Pai, Filho e Espírito Santo. 3 ofícios de um Deus. Ele se faz perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Vem perfeitas obras de graça. Ele se aperfeiçoa em 3 vindas. 3 vindas. A primeira vez ele veio para redimir a sua noiva. A segunda vez para receber a sua noiva, que é o que estamos esperando para agora. Receber sua noiva. A terceira vez ele vem no milênio com a sua noiva.
e tudo é aperfeiçoado em 3. E 7 é o número de adoração de Deus. Deus é adorado em 7, completado. Agora, aperfeiçoado e completado. Bom, então, Deus escreveu 3 Bíblias. 3 Bíblias. A primeira Bíblia estava no céu, chamada de Zodíaco. Agora, se você não conhece o livro de Jó, simplesmente esqueça isso, porque é Jó quem explica isso. Como ele olhava para cima e dava nome àquelas coisas no céu. E note que no Zodíaco, com o que começou? A primeira coisa no Zodíaco é a Virgem. A última coisa no Zodíaco é o leão. A primeira vinda de Cristo através da Virgem. A segunda vinda, o leão da tribo de Judá. Agora, preste atenção. Enoque completou em seu dia, lá naquele dia, a pirâmide, claro. Aqui está, aquela pirâmide era levantada por compartimentos e assim por diante. Isso fala direto ao tempo do fim agora. Então, na câmara do rei, agora pelas medidas, mas a pedra angular nunca foi posta sobre a pirâmide. E essa se encontra perfeita arquiteturalmente, ou construção de pedra, a ponto de até a pequena lâmina fina de barbear. Não sabem como chegaram a construir aquilo, não entendem. Poderia uma lâmina de barbear correr ao longo dos lados onde aquela argamassa deveria estar, e nem há argamassa nisso. Está construída justamente perfeita. As pedras da pirâmide, uma após a outra, não se passa uma lâmina entre uma pedra e a outra. Foi feita assim, permanece assim, dessa forma, dessa maneira. Então, assim é quando Cristo e a igreja se tornam um. Olha onde o profeta nos leva para olhar e ver que tipo de unidade temos que ter aqui agora, nessa hora da vinda, da segunda vinda do Senhor Jesus. Que tipo de unidade deve ser essa? A perfeita unidade. E comparado com passar uma lâmina fininha dessa que temos de uma gilete entre as pedras, não se passa. E foi feita desse jeito, todas elas estão ali tão unidas que não se passa uma lâmina fininha. E o profeta vem dizendo que isso tem que ser nós hoje, em unidade. Unidade com Ele e uns com os outros. Nem há argamassa nisso. Está construída justamente perfeita. Então, assim é quando Cristo e a igreja se tornam um. Não há argamassa no meio. Não há nada no meio, apenas Deus e a pessoa. Deus, Cristo e a pessoa. Você crê nisso? Agora, note aqui, o profeta chama a atenção para olharmos coisas muito simples, comuns, mas que traz a resposta de boas lições neste particular. Ele disse: você note na nota de $1 americano, você verá na nota de $1 americano
Num lado, o lado esquerdo da nota, está o selo americano, uma águia com as lanças na mão. No segundo lado, esse é chamado selo dos Estados Unidos. Mas no lado seguinte está a pirâmide, e acima dela um grande olho, e aqui embaixo diz: o grande selo. Por que seria o grande selo nesta nação, até mesmo acima do selo da nossa nação? Está vendo? Não importa o que se chegue a fazer, Deus faz isso, falar da mesma forma. Deus faz qualquer coisa falar o que Ele quer que seja falado. Não importa. Achei isso muito significativo para nós, nesse tempo que estamos vivendo. Ele faz isto falar da mesma forma, está vendo? Ele faz o pecador falar disso. Ele faz as nações falarem disso. Tudo tem que falar dele. Amém. Quer você queira crer ou não, está aí mesmo. Note aqui, tem um olho nisso, o olho de Deus. E por que esse coroamento não saiu? O selo angular, por que ele foi rejeitado? O qual foi o Filho de Deus, a pedra de esquina, o selo angular da pirâmide e tudo isto. Então, observem. Muitas vezes, às vezes, gravam estas coisas e saem. O irmão Brando diz que muitas coisas saíam na gravação e as pessoas falando outras coisas, dizendo que era aquilo, causava dano, as pessoas ficavam confusas, mas o certo, o real, o verdadeiro sempre está presente. Quer crer em algo que não é correto, é só quando vê o que é correto, aí é uma escolha que você vai fazer. O correto lhe é dado a conhecer, não tem como ser enganado. O eleito não pode ser enganado. Se você puder tão somente ouvir e entender, ele disse: não estou falando contra nenhum irmão, não é isso. Pois isso não é conveniente aos irmãos falarem de um contra o outro. Deveríamos falar um pelo outro, não um contra o outro. Mas quando eu falo, às vezes, de certa organização, como presbiteriana, metodista ou assim por diante, eles dizem assim: ele está vendo? Ele é contra ela, ele está contra aquela denominação. Ele disse: não, eu não sou contra o irmão aí dentro, ou a irmã aí dentro dessa denominação, não estou contra esses irmãos deles aí dentro. É o sistema que separa os irmãos que eu falo, prego contra. É o sistema, não contra os irmãos. Os filhos de Deus são uma família e não diversos grupos. Amém. É o que as denominações não conseguem entender, e o profeta cortava fundo em seu tempo, todas elas era por causa disso. Mas por que vocês são de Deus, são pentecostais, e até entre os pentecostais dividiram e subdividiram, e tudo espalhou pelo mundo assim? Mas por quê? Ele disse: não devia ser assim. Os filhos de Deus são uma família, é uma família só, não diversos grupos. Oh, Deus! Agora, e alguns dizem: não terei nada a ver com isso, porque isso aí é presbiteriano e eu sou metodista. Está vendo como eles fazem? Agora, isso não veja, é o sistema dessa organização que rompe essa união fraterna.
Está vendo? Agora observe isso. Todos estes sistemas que o homem fez em sua conquista têm de romper. É isso, é só isso. Eles têm de chegar, temos de chegar à unidade, à fraternidade. Esse tem sido exatamente meu propósito na vida, é tentar unir e não dividir uma organização, mas que deixem suas ideias e sejam irmãos de cada cristão que nasceu de novo. É isso que temos que observar agora. Nós mesmos os únicos a aproveitar esse incentivo do profeta para nós, porque agora não tem como fazer os crentes, as denominações, elas já fizeram a única união para perseverar até a morte, vamos dizer assim. Eles já fizeram, eles já estão lá no Concílio Mundial de Igrejas como imagem da besta. Agora temos nós, a parte fora disso, separados disso. Temos que ter a unidade perfeita agora, porque não temos mais com que nos atrapalhar. Se você não tem nenhuma esperança no sistema denominacional, você não tem que estar preocupado com a união das igrejas ou isso. Nós estamos preocupados com esta unidade de nós com Cristo. Esse é o ponto principal que irá até o fim, até sermos arrebatados. Não tem como desfazer disso, só se for para se perder. E aqui o profeta segue, mas agora ele disse: veja aqui, creio que a era aqui, da era luterana, e esta era aqui que foi chamada, creio eu, de era de Sardes, e então a era de Filadélfia para os metodistas, e então a pentecostal, era de Laodiceia. Creio que essas são eras, e Deus em cada uma dessas eras pegou um povo eleito. Cada uma dessas eras teve uma porçãozinha em cada uma delas, que é para formar a noiva de Jesus Cristo. E nisso, como Hebreus capítulo 11 diz, que esses sem nós não são aperfeiçoados. Isso se refere ao Velho Testamento, que não chegou à perfeição sem o Novo, sem nós do Novo, e agora nós, no final do Novo Testamento, que passa as eras todas, e a era de Laodiceia chega para sua conclusão aqui, os que dormiram durante essas eras para o povo do Novo Testamento, os gentios, nós, eles não serão aperfeiçoados também sem nós. Se os do Velho Testamento não chegam sem nós do Novo, também os das eras que dormiram dentro do período de tempo que não era a total luz final para o rapto, nós alcançamos. Então eles não poderiam ser aperfeiçoados sem nós, e nós não podemos ser sem eles. Por isso eles vêm prontos na ressurreição. Amém. Aí está. Hebreus 11 diz que esses sem nós não são aperfeiçoados, estão vendo? Agora, a igreja veio disto, vindo em minoria o tempo todo, até entrar na era pentecostal. Estamos vivendo sua parte final agora. O motivo, o profeta disse, o motivo de eu estar dizendo isto, para que você faça ideia do que uma irmã tinha tido um sonho e pediu a ele uma interpretação e tal, e ele disse, e o sonho dela certamente é uma comparação do que tenho ensinado. Note agora, todas essas coisas aqui da carta de Pedro que lemos, que é a primeira carta de Pedro, do verso 6 e 7, dizem a você, trazidas pela sua fé. E isso é primeiro.
Agora, eu digo que as pessoas afirmam ter estas virtudes sem mesmo terem nascido de novo. E creio que fiz uma observação grosseira e disse que isso aí sem o nascimento de novo, o profeta fez uma atribuição grosseira aqui, uma observação grosseira, e disse que isso, ter o Espírito Santo sem nascimento de novo, etc., ele disse, isso é como um pássaro preto tentando pôr penas de pavão em si mesmo para tornar-se pavão. Ele não conseguiria fazê-lo. Tem de ser pena natural. Para ter pena de pavão, tem que ser pavão, porque é ele que é pavão que produz penas de pavão. Pegar dele por outro que não é um pavão, não funciona, não é isso, correto? Não vira, né? Não vira pena de pavão. Ele tem que ter a natureza para aquilo, ele tem que ser um pavão para ter penas de pavão. Agora, tem de ser pena natural, que cresça dele. Ora, a toma coisas assim que parece que não tem sentido, né? Mas não é exatamente, tudo isso não são comparações que espiritualmente falando, nós estamos no dia a dia vendo como, porque da sua diferença com qualquer um chamado cristão, por mais pentecostal que seja, você sabe que produzir isso que você produz, que nós produzimos, tem que ser só nós mesmos. A natureza nossa é que é para isso. Não tem como um pentecostal, um assembleano, um batista, um metodista pode fazer isso. Primeiro ele tem que ser limpo disso. Ele não pode ter semente de metodista. Ele tem que deixar de existir como metodista, como presbiteriano, como pentecostal, deixar de existir, porque a semente agora chegou a vez dela, está lá dentro. Ela vai ser o que nós estamos sendo. Amém. Nós já passamos desse processo. Você tem algum embaraçado em algum lugar, trate de prestar bem atenção, que se não é aí o seu lugar, o negócio não é desde dentro. Você está fora desde dentro. É colocar-se dentro do lugar certo. O interior dele tem que empurrar aquela pena para fora. Tem que existir meios de produzir essa classe de vida de hoje para ser arrebatado. Tem que ser com esse alimento que produz isso. É a mensagem do sétimo anjo. E sempre fui acusado, o irmão Branham diz, eu sempre fui acusado de ser rigoroso com nossas irmãs quanto a usarem cabelo curto, cortar seus cabelos, manicure no rosto todo. A irmã Branham falou que parece que não pode no rosto todo, né? O que acha de pôr só em volta dos olhos? Ele está falando o rosto todo, não é no rosto todo. O cabelo também não está cortando na altura do ombro, uma metade só. O que acha disso? Quem tem que viver essa coisa, parece que tão difícil, e o profeta não pôde deixar de falar em quase todas as mensagens, está falando contra nossas irmãs. Se tem alguma coisa do mundo nelas, sempre pega quando se lê. Ele disse, sempre fui acusado de ser rigoroso com nossas irmãs. Não é que eu tenha alguma coisa contra isso. Eu não digo que tal mulher não seja boa mulher, que ela seja uma mulher de rua ou algo assim. Não é essa a minha atitude. Mas é isto, quando ela põe tanta artificialidade por fora, no rosto, né, por fora, mostra que ela tem muita artificialidade por dentro. Por isso que o negócio de mostrar do lado de fora o que tem do lado de dentro. Se faz isso, ser meio inverso, não dá certo. É mostrar do lado de fora o mesmo do lado de dentro.
tem que ser mostrado. Então, ele diz, tem muita artificialidade por dentro. Veja, onde deveria estar cheio de Cristo? Porque o lado de fora sempre expressa sempre expressa o que está do lado de dentro. É o lado de fora que conta o que está por dentro. Por seus frutos se os conhece. Você está vendo? E onde Cristo deve estar? Aí dentro, e zelar pelo Deus, e zelar por outras coisas, em vez de tanta pompa artificial. Você sabe, pálpebras verdes e não com aparência humana, todo esse tipo de coisa aí, eu simplesmente não aceito isso, e creio que a Bíblia também não. Para isso, eu gosto de ser justamente o que somos. Note agora, se ela não tiver unhas nos dedos da mão e quiser colocá-las, se ela não tiver dentes e precisa deles, não tiver braço e precisa de um, e não tiver cabelo e precisa dele, e se você não tiver essas coisas, é diferente. Mas quando você arranca seus verdadeiros dentes bons, porque simplesmente não são claros como deveriam ser, aí então você agiu errado. Se você tem cabelo ruivo e quer preto, e você vai aqui e pinta de preto, só porque você agiu errado. Sim, eu acho que sim. Mas a coisa principal, não há escritura para isso. Só quanto a cortar o cabelo. Há escritura para isso. Tem bastante disso. Cortar. De maneira que queremos altamente assegurar que isso é certo. Aonde tem escritura dizendo, é certo. Se não tem como você fazer uma doutrinazinha sua, nossa, e aqui é assim. Se isso está simplesmente contrariando uma escritura que já existe, é melhor ficar com o que a escritura diz. Nós não temos escritura para dizer que se a mulher pintar o seu cabelo, ela fez errado em fazer isso. Mas o senhor leu aí agora mesmo, se seus cabelos são claros como deveriam ser, então você agiu errado. Mas ele está dizendo, é o espírito qual você faz. Você vai mudar uma coisa sem... Mas aqui, a pintura mesmo, ele disse, eu não tenho Bíblia, eu tenho Bíblia para não cortar. Então tem diferença entre pintar e cortar na Bíblia, por não ter a Bíblia, dizendo que não pode pintar. O Mobrano, além de apresentar a opinião pessoal, ele trazia, aqui ele tem Bíblia. Ele disse, não, por ele, então ninguém pintaria ou ninguém faria isso. Mas isso aí é ele, sou eu. Se eu falo, eu não concordo, eu não quero que faça, mas é eu. Quando a Bíblia falou para não cortar, então não adianta eu chegar e falar, não, mas não tem importância, pouca coisa não faz mal. Quebraria a Escritura. O problema está com a Escritura. Então, ele falando disso, ele resumiu dessa maneira: altamente segurar que isso é certo. Observe, de que adianta continuar e tentar com dificuldade caminhar na vida, se Deus requer que recebamos o Espírito Santo e não o temos? Vai desesperar por buscar isso ou não vamos? Vamos ter que ter nossa experiência. Tenha
algumas destas coisas que você talvez discorde muitíssimo delas. Assim que se houver, justamente como eu sempre disse com respeito a comer frango frito, quando você encontra o osso, você não joga o frango fora, você simplesmente joga o osso fora. De modo que sempre faça isso. Se estivesse comendo torta de cereja e encontrasse uma semente, você não jogaria a torta fora, simplesmente jogaria a semente fora. Por isso que faça a mesma coisa ao escutar isto que ele estava falando. Faça isso ao escutar. Eu creio que o motivo de haver tanta confusão hoje sobre o Espírito Santo é porque isso não é ensinado corretamente. Creio que o batismo é ensinado e simplesmente dizem o batismo. Mas então, como se diria automóvel? Como? Mas agora eu tenho vários mecânicos nesta igreja e eu não sei nada a esse respeito. Por isso, se eu errar, irmãos, lembre-se que não sou eu não sou um mecânico, mas tem de haver bobinas para existir um carro. Tem um monte de coisas que se juntam lá para fazer um carro. E não é uma coisa só. Ele disse, você chega lá, tem de haver bobinas, tem que ter platinados naquele tempo, e válvulas e tudo mais que constitui um automóvel. E quando se fala do Espírito, ou melhor, quando se fala do batismo do Espírito Santo, tem muita coisa que acompanha isso. Não é qualquer coisinha que deixa de agradar o Espírito Santo que continua com ele. Não, tem muita coisa. O profeta disse, quando se fala do batismo do Espírito Santo, tem muita coisa que acompanha isso. E está vendo? Tem muita coisa que acompanha isso. E eis o que penso, que Deus está provando que o Espírito Santo está aqui. Amém. Está vendo? Pedro disse, primeiro fé. Observe bem agora, vamos ensinar isso só um instante. Fé agora é o primeiro, então acrescente a sua fé, virtude, a sua virtude, ciência, e a sua ciência, temperança, e a sua temperança, paciência, e a sua paciência, piedade, e a sua piedade, amor fraternal, bondade fraternal, e então amor. E qualquer um sabe que amor é Deus. Deus é amor. Amém. Está vendo? Só mais um pedacinho aqui. Isso então, trazendo isto para as 7 eras da igreja. Deus está edificando em 7 eras de igreja uma noiva para Cristo, através de Filadélfia, Tiatira, Pérgamo, Esmirna, Éfeso, Sardes, e assim todas elas. Éfeso, uma era da igreja que Jesus disse, se o noivo vier na primeira vigília ou na 7ª vigília, todas estas virgens despertas. Elas despertaram, as virgens de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, cada era dessa tinha um grupinho de eleitos. Eles se despertam aí. E Laodiceia, a nossa era, tem o grupozinho. Você notou isso? Foi na 7ª era, quando ele veio e despertou essas virgens adormecidas. Isso as traz desde lá até aqui, está vendo? Pois nisto, no decorrer dos anos, eras, ele tem edificado uma noiva, feito uma noiva nascer, gerado uma noiva na terra para Cristo. E da mesma maneira que ele gera esta noiva, ele tem gerado indivíduos. Ela é composta de indivíduos gerados pelo Espírito Santo. Cada era ele gerou o grupinho de cada uma delas, e agora nós estamos na
na última, temos o nosso grupinho vivo para aquela hora de transformação. E nós temos que estar em dias com o que o sétimo anjo tem ensinado. Agora, eu estou apresentando uma base para isto, que vocês vejam. E ele disse: essas coisas aqui têm que absolutamente estar no cristão antes do Espírito Santo chegar e selá-lo, antes disso descer em cima e tornar uma unidade completa. Já pensou? Qual é a condição que estamos? Onde é que estamos parados? Para a descida desse Espírito Santo na noiva aqui, tem que estar aqui, dentro disso. Esse enquanto não se chega a isso, é o Espírito Santo descendo na noiva para tirá-la da terra. Ele não vem mais para espetáculos grandes e públicos para o mundo todo, mas é só para trazer até nós, retirar qualquer coisa que ainda é da parte humana aqui da vida. Ele toma conta do nosso ser e nos levará ao encontro de Jesus Cristo nos ares. Deus nos ajude a mantermos firmes essa convicção, essa esperança, que são grandes as promessas que Deus tem reservado para esta noiva. Eu espero que o tempo que temos para o final seja de fato como o mensageiro vem dizendo: é uma hora final. Amém. Estamos esperando por uma sacudida, mas uma sacudida para sermos tirados daqui. Amém. Se ainda tivermos que desagregar de nossos hábitos qualquer coisa, isso vai sair, porque nós também temos que sair daqui para encontrá-lo nos ares. Deus nos ajude a nos encontrar um dia e não termos que separarmos mais. Seremos mudados. Estes corpos cansam, têm dificuldades, há males que enfrentamos, mas está chegando a hora de todos serem uma coisa só, sem doença, sem velhice, sem cansaço, sem preocupações com as coisas ainda dessa vida, porque ainda temos que caminhar esse restinho. Mas daqui a pouco nós chegaremos lá. Amém? Amém. Deus abençoe.